E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel. É uma aula hoje de ritmos biológicos que vocês vão gostar pra caramba, é muito bom. Queria mandar um abraço pro pessoal da biologia e da Unesp de Bauru e em especial pro professor Júnior, tá? Que me deu essa oportunidade para dar essa aula para vocês. Bom, ritmos biológicos, a gente pensa o quê? Ritmos são coisas que elas têm uma ritmicidade, né? Elas oscilam ao longo de um certo tempo. E na natureza não é diferente, nós temos vários tipos de ciclo. Por exemplo, ciclo sono-vigília, que na verdade o vigília é estar acordado e o sono é o período que nós estamos em repouso. Troca de pelagem. Insetos têm diversas fases de desenvolvimento, elas são rítmicas, né? Ela tem uma certa periodicidade. A hibernação, né? Quando a gente vê, no caso, marmota, esquilo, que tem um período que ela baixa o metabolismo completamente. E também as migrações, nunca ninguém pensou. Como que as aves elas têm uma época específica para migrar de uma região para outra? E isso, alguém já deve ter percebido, né? Que isso oscila de acordo com a estação do ano. Como que isso acontece? Isso aqui é um estudo que fizeram de acordo com incidências de doenças, ataques vasculares, tá? Na verdade, infartos, ataques do coração, em determinadas regiões. Então, nesses pontinhos pretos, eu tenho aqui o hemisfério sul e o hemisfério norte nesses pontinhos brancos. Eles perceberam que a incidência de infarto, de problemas vasculares, foram maiores entre os meses de janeiro e março e outubro e novembro no hemisfério norte. Sendo que o número de infartos e problemas do coração, eles são muito menores do período de abril até setembro. Por que isso acontece? Sendo que no hemisfério sul inverte esse jogo. A maior incidência de ataques do coração ocorre entre os períodos de abril e setembro. Se alguém percebeu, isso coincide com o que, gente? Estação do ano. No hemisfério sul, aqui no Brasil, quando começa a estação fria? A partir de maio. A partir de maio até mais ou menos, né? Comecinho de setembro. Então quer dizer que quando no hemisfério sul é inverno, eu tenho maior incidência de problemas do coração, tá? Sendo que no hemisfério sul, no hemisfério norte, perdão, isso diminui nessa estação. Quando nós chegamos no inverno no hemisfério norte, eu tenho uma incidência maior de ataques do coração. Ou seja, alguma coisa está acontecendo aí, vocês não concordam? Perceberam que até doenças mesmo têm uma certa ritmicidade. E não só de acordo com as estações do ano. Por exemplo, existem várias substâncias que elas têm um grau máximo de produção e de ação de acordo com a estação do ano. Um exemplo aqui é a melatonina, que é um hormônio do escuro, é muito relacionado ao sono. E o cortisol, por exemplo, é um hormônio que ele é produzido principalmente quando a gente está acordado. Ele, na verdade, começa a ser produzido bem no comecinho da manhã. É como se ele fosse ajudar a que a gente despertasse. Testosterona, tá? A temperatura do corpo também é maior durante o dia. Insulina tem maior produção durante o dia. E, por exemplo, aqui, hormônio GH, ele é produzido mais à noite. E assim por diante, pessoal. Cada hormônio tem certo seu próprio ritmo biológico. E perceberam que doenças também, como asma, apneia, dermatites, crise de epilepsia, elas ocorrem em determinadas horas do dia. Não que elas não ocorram em outros horários do dia, mas a gente começou a perceber que elas variam de acordo com o período do dia. Beleza? Aí a gente vem na cronobiologia. A cronobiologia é uma ciência que ela vai investigar as características temporais da matéria viva, ou seja, os mecanismos do nosso tempo biológico. Como que o tempo transcorre para o nosso corpo? Para isso, nós temos três tipos de ritmo. Ritmos que oscilam mais ou menos durante um dia, mais ou menos 24 horas, que eu chamo de ritmos circadianos. Por exemplo, o ciclo sono-vigília, tá? Sono estar dormindo, vigília estar acordado. Ciclos ultradianos são ciclos que acontecem mais de uma vez por dia. Por exemplo, secreção hormonal, tá? Ou, por exemplo, batimento cardíaco. Quantas vezes o coração bate por minuto, vocês sabem?
mais ou menos 75 vezes por minuto, tá? De 60 a 90, né? Então, isso é muito mais que um dia. Então, o batimento cardíaco é um ciclo ultradiano. E que são ciclos infradianos? Demora pelo menos mais que um dia para ele ocorrer. No caso, a hibernação, o ciclo menstrual e assim por diante. Ou seja, nós temos vários tipos de ciclo que passam pela nossa matéria, pela matéria viva, né, pelo nosso corpo. Essa figura é só para mostrar, por exemplo, aqui, ó, ciclo circadiano. A nossa temperatura ela é um pouco maior quando estamos na vigília. E ó, quando aqui estamos dormindo no sono, ó, a temperatura cai. Ela cai muito, professor? Não. Ó, a temperatura está um pouquinho alta de manhã, mas à noite, quando a gente está dormindo, né, no escuro, ela diminui. O hormônio do crescimento já é o oposto. A maior produção dele é durante o ciclo do sono. Cortisol também, a taxa dele é mais alta durante o dia do que durante a noite, durante a vigília do que durante o sono, e assim por diante. Ciclo infradiano. Olha aqui, menstruação dura mais ou menos 28 dias, né? Em média. Um ciclo menstrual, ele é um ciclo infradiano porque ele demora muito mais que um dia para acontecer. E aqui o ultradiano? Tem oscilação de hormônio durante o dia inteiro. Ele tem uma produção cíclica, rítmica, várias vezes durante o dia. Então, por isso que é um ciclo ultradiano, beleza? Uma coisa interessante aqui para mostrar que a nossa temperatura... Aqui, ó. A pessoa está dormindo aqui, a temperatura está mais baixa. Ó, ela baixa, gente, assim, nem baixa praticamente 1 grau, tá? Baixa muito pouco. Quando a pessoa que acordou, vigília, o que acontece? A temperatura volta a subir. Há estudos mostrando que tem um efeito, na verdade, a gente fala de efeito feijoada, que ocorre quando a pessoa, sabe quando, nessa hora, o que acontece? Meio-dia, você comeu, né? Você comeu. Nunca ninguém ouviu falar que depois de comer, daquele soninho, daquela coisa? Então, é uma diminuição de temperatura pós-pandrial. Ou seja, acredita-se que quando a pessoa come muito, por exemplo, dá aquele sono, né? E isso tem relação com a diminuição de temperatura da pessoa nesse processo. Olha só que interessante, tá? Por isso que é normal dar aquele sono depois que você come, tá? Não todo mundo. Mas você comeu bateu aquela feijoada lá, ou você comeu no restaurante alguma coisa, aí dá aquele sono e a temperatura também tem uma certa diminuição. Então tem um pouquinho de relação nisso. Aí quando a pessoa ela vai ter o sono, ela vai dormir, a temperatura dela volta a cair. Gente, essas oscilações são muito pequenas, tá? Não é uma oscilação tão grande. Então a gente vem aqui num termo que a gente chama de livre curso. O que é isso? É uma condição que a gente não tem pista ambiental. Pensa assim junto comigo. Como você sabe quando é dia e quando é noite? Você sabe, por exemplo, quando tem sol, quando você sabe que é dia, quando não tem sol, né? Você vê a lua, estrela, sabe que é noite. Se você ficasse numa sala fechada, num quarto branco, por exemplo, que não sabe nada que está acontecendo, a pessoa ela pode ter um arrastamento, uma modificação do ciclo sono-vigília. Esse aqui é um experimento feito com um animal, tá? Um rato, um camundongo, na verdade. Aqui é durante o período claro, aqui é durante o período escuro. Esses risquinhos é o registro das atividades dele, tá? Musculares. Foi percebido que durante o escuro, como o rato é um animal noturno, o camundongo, o roedor é um animal noturno, ele fica mais ativo durante a noite, tá? Eu vejo por essa análise aqui. Teve muito movimento muscular. Agora, se eu deixar o animal numa situação que está 100% escuro o tempo todo, que ele não vê claro, olha o que acontece com a atividade dele, muscular, que representa a vigília, quando ele está acordado. Ocorre um arrastamento, tá, desse ciclo. Ou seja, nós temos um ritmo biológico? Temos, tá? Que nem mostra aqui também, tá? A mesma coisa. Mas só que nós precisamos de pistas ambientais para ditar que hora do dia é, como que nós vamos nos comportar. Então, para isso, na natureza, nós temos um relógio endógeno, tá? Uma estrutura no nosso corpo que ela vai ajudar a sincronizar todos os órgãos, todas as estruturas para ditar o horário que é.
E essas estruturas, elas precisam de estímulos externos, tá? Estímulos externos que vão falar, olha, é dia, tá escuro, é noite, e assim por diante. Então, isso aqui eu dou o nome de Zeitgeibers, tá? Zeitgeber, então, a gente chama, é uma palavra em alemão, que chama doador do tempo, que significa, então, situações que elas regulam o nosso tempo biológico, beleza? Então, por exemplo, o Sol é um Zeitgeber. Quando a pessoa vê a luz, eu tenho olhos, né? Uma via aferente, que ocorre o envio de uma mensagem para um relógio biológico interno. E ele vai, por exemplo, mandar mensagem, né, informação para outros neurônios, para uma via de eferência, uma via efetora, para que ocorra uma modificação de um ritmo biológico, por exemplo, temperatura. Nós temos vários Zeitgebers, né, gente? Por exemplo, luz, temperatura, exercício físico. Geralmente tem um horário certo para exercício físico. Alguns fazem durante o dia, outros fazem durante a noite, depende, né? Contato social, alimento, nosso corpo. Esses Zeitgebers sincronizam, na verdade, como que a gente vai ter o nosso dia. Tem muita gente, por exemplo, assim, que se não come naquele horário do dia, fica com dor de cabeça, fica cansado, não é verdade? E contato social? Ele dita muito. Quando você vai nos seus amigos num barzinho, você vai numa festa, ou você vai pra faculdade. Esses Zeitgebers, eles dão dicas pro seu corpo, pro seu relógio endógeno, que hora é. Então, tudo isso ajuda a sincronizar esse relógio interno com outros relógios. Qual relógio interno é esse? É essa estrutura aqui, tá? Aqui essa região do aqui é o cérebro, tá? Essa aqui é a região do hipotálamo. E aqui é a hipófise, tá? Pituitária. Bom, enfim. Essa estrutura é muito importante, tá? Que eu dou o nome de núcleo supraquiasmático. Essa estrutura aqui, bem pequenininha. Então, ela que é o nosso relógio principal interno. Professor, mas como assim o relógio interno? Tem outros? Tem. Então, quando a gente fala isso, eu tenho, então, como se fosse um marca-passo central, tá? Um relógio central. Que ele, a partir da produção de substâncias, hormônios, vão sincronizar os relógios periféricos, por exemplo, rim, sistema digestório. Por exemplo, o sistema digestório tem uma atividade maior durante o dia, tá? Do que durante a noite. Então, o que é importante falar isso? Esses relógios aqui, sistema digestório, sistema renal, eles são todos sincronizados de acordo com os nossos relógio principal, ok? E se eu tiver uma lesão desse relógio principal, desse temporizador principal, o que acontece? O rim vai ter um funcionamento num ritmo específico, o sistema digestório, cardiovascular, eles vão ter um funcionamento diferente. Quer dizer que eles vão parar de funcionar? Não, eu não disse isso, tá? Eu apenas disse que eles vão funcionar com uma atividade em horário diferente. Esse sincronizador, esse núcleo supraquiasmático é como se fosse um maestro. Ele ajuda a reger os relógios periféricos, tá? Do rim, do sistema digestório e assim por diante. Então, por exemplo, aqui uma pista ambiental, a partir do olho, né, e vias aferentes, eu tenho a percepção aqui do núcleo supraquiasmático, que é durante o dia, e ele, através de neurônios, efetores, vão ditar, olha, é noite, então você não vai produzir mais tanta corticosterona, cortisol. Você pode começar a produzir mais melatonina. Ou quando durante o dia aumenta a corticosterona, cortisol aí, tá? Melatonina pode diminuir. Então esse relógio interno ele ajuda isso, a temporizar o nosso corpo, basicamente. Então, nosso oscilador central, que é esse núcleo supraquiasmático, ele está sincronizado com o nosso ciclo ambiental. Então, se o tempo fosse constante, entraríamos em livre curso, tá? Se não tivesse pistas ambientais, nós viveríamos em livre curso, beleza? Essa figura aqui é só para mostrar, tá? Aqui, um relógio central, que ele vai ditar o funcionamento dos outros sistemas, tá? Dos outros relógios periféricos. No fígado,
pulmão, tá? Temperatura, várias coisas, ritmo respiratório. Essas estruturas não vão parar de funcionar, gente. Elas só mudam o grau de atividade delas ao longo do dia. Isso é só para mostrar que eu tinha falado, tá? Por exemplo, quando a gente fala de pulmão, fígado e assim por diante, o grau de atividade deles varia ao longo do dia. Como que eu sei disso? A partir da atividade do relógio central, o núcleo supraquiasmático. É muito interessante ver o quê? Duas situações. Esse relógio central, ele vai ditar o funcionamento das outras estruturas, o ritmo delas, tá? Não o funcionamento em si, o ritmo delas. Mas, por exemplo, no caso do envelhecimento, nunca ninguém percebeu que idoso tem um período diferente, acorda várias vezes durante a noite e tal? O que acontece? Esse relógio ele vai ter um certo problema no funcionamento dele, tá? Ele vai ter um ritmo diferente, de certa forma. Então, o que acontece? O ritmo biológico de algumas variáveis de respiração, de ciclo sono-vigília principalmente, começam a variar ao longo do tempo, depois que a pessoa passa pelo envelhecimento, que é um processo normal. E outra coisa que é muito interessante é jet lag. Alguém sabe o que é jet lag? E trabalho noturno. Pensa, o nosso corpo, gente, foi feito para estar em vigília durante o dia e à noite estar dormindo. Queira você ou não, ok? Então a pessoa que ela dorme durante o dia e trabalha durante a noite, por exemplo, aqui, se você ver os relógios estão todos, cada um tá num horário diferente. Por quê? Porque o nosso corpo não consegue se acostumar 100% com isso. Aí modifica o ritmo de todas as estruturas, tá? O ritmo de funcionamento dela. Aí vira uma bagunça. Agora, que nem eu falei, jet lag. Alguém aqui já viajou para um lugar que tem um fuso horário muito grande? Então, assim, quando você pensa assim, você viajou para um outro lugar, para o outro lado do mundo, por exemplo, o Japão, que tem um fuso horário de, acho que 10, 12 horas, né, mais ou menos. Agora, por exemplo, se é 3 horas da tarde aqui, lá são 3 horas da manhã. Então, concorda que vai ter um problema? Porque assim, você era para estar dormindo, você tá lá, você é do Brasil, você vai pro Japão, no horário que você está dormindo, era para você estar acordado. Concorda que demora um pouco para se acostumar? Leva todo um tempo para se acostumar com o horário daquele lugar? Aí até você se acostumar, você já voltou, né? A gente diz que para cada uma hora que você desloca ao longo do mapa, leva uma semana para o seu corpo se acostumar, tá? E mesmo assim, quando estava tendo horário de verão, né, antigamente, nos anos anteriores, tem muita gente que reclama. É, adiantou uma hora, atrasou uma hora, a pessoa fica com o horário completamente bagunçado. Isso acontece, tá? Que tem relação com o jet lag, beleza? Sintoma do jet lag, tá? Não vou falar muito, mas a pessoa tem perda de concentração, pode ter problemas cardíacos, dor de cabeça, tá? Redução da alerta, irritabilidade, várias coisas, tá? Pra quem quiser pesquisar. Agora vamos falar um pouquinho do ciclo sono-vigília. Vigília, como eu falei, é quando estamos acordados, ok? É o estado que a pessoa ela responde normalmente aos estímulos sensoriais. Ela tem certa atividade cognitiva, tem padrão locomotor, tem tônus muscular, ou seja, força muscular. Tá falando grosseiramente, beleza? Vocês vão ver com o Júnior melhor sobre isso. Então, vigília é estar acordado. E o sono é o período que nós estamos, de certa forma, dormindo, ok? Bom, e quando a gente fala de ritmos circadianos e ciclo sono-vigília, nós sabemos que o nosso ritmo, nosso corpo, ele é evidenciado por produção de hormônios, neurotransmissores, né, alteração do sistema nervoso autônomo, várias coisas que oscilam ao longo do dia, beleza? Por exemplo, a temperatura do corpo. Melatonina, pessoal, é o hormônio do sono? Eu coloquei aqui de curiosidade. É o hormônio do sono? Vocês acham que é sim ou não? Não é, pessoal, tá? Não é. Melatonina é o hormônio do escuro. Por que a melatonina não pode ser considerada hormônio do sono? Camundongo produz melatonina à noite, no escuro. E camundongo é mais ativo quando? À noite. Então, a melatonina é um hormônio produzido no escuro pela glândula pineal, no hipotálamo,
ok? Por isso que ela não é um hormônio que... É um hormônio que, de certa forma, ele auxilia no sono na gente, tá? Mas não pode falar que é um hormônio do sono. É o hormônio do escuro. E nós percebemos, por exemplo, que em lugares que a melatonina é bem importante, tá até na moda a gente falar de melatonina. Por exemplo, o país com o sol da meia-noite, nós percebemos que as pessoas produzem menos melatonina, tá? Porque não tem luz, porque não tem escuro, tá? É luz o tempo todo. Tem estudos que tentaram relacionar o aumento da depressão com essa menor produção de melatonina, já que não tem quase escuro em algumas determinadas épocas do ano. E o sono, pessoal? Como eu falei, o sono é grande parte dos sistemas se desligam simultaneamente e tem perda temporária da nossa consciência. Como que eu vou aferir o sono? Pelo teste de polissonografia, que eu tenho 3 variáveis. O eletroencefalograma, o eletroculograma, que eu coloco próximo aos olhos, tá? E o eletromiograma, que eu coloco nos músculos. E o eletroencefalograma eu coloco no crânio. Ok? Agora vem aquela questão, por que a gente dorme? Nós dormimos porque nosso corpo precisa descansar. Acredito também que, logicamente, né, nosso corpo tem uma redução cíclica do metabolismo, reorganização de processos cerebrais e psicológicos enquanto a gente dorme. E também alguns, né, um professor antigo nosso, Katsumasa Hoshino, falava um pouco disso, tá? Proteção contra os predadores, porque quando nós estamos dormindo, nós estamos quietos, com uma quietude comportamental, e nós podemos, então, nos proteger contra os predadores. E como que eu sei uma importância de uma coisa na biologia? Eu tiro ela. Se eu tirar o sono, se a pessoa ficar com restrição de sono, ou experimentos que o pessoal deixa o animal com privação de sono, nós sabemos que nós ficamos com fadiga, estresse, compensação, ou seja, você tenta dormir a mais. Quem nunca foi numa festa, virou a noite, aí teve que trabalhar, ou pra aula, fazer alguma coisa, aí voltou pra casa depois daquilo e dormiu 8, 10 horas. Isso é compensação. Gente, sono a gente não recupera. Perdeu o sono já era, beleza? Agressividade. Quem nunca ficou muito agressivo ou com muita fome por sono, né? Alguns ficam contrário, mas isso pode acontecer também. O sono também, cronicamente, se você fica com uma privação de sono por muito tempo, o seu sistema imunológico, o sistema imune fica mais fraco. Eu vou ter alucinações a longo prazo, tá? E maior sensibilidade aos estímulos. Você vai tocar na pessoa, ela dá um pulo, sabe? Um estímulo pequeno causa uma resposta com uma amplitude maior. Fora que, né, de praxe, diminuição da atenção, aprendizagem e memória. Isso é muito evidente no sono, beleza? Nós podemos classificar o sono em 2 padrões. O sono não REM e o sono REM, tá? O sono não REM a gente chama de sono de ondas lentas. Porque quando você vê o teste do eletroculograma e do eletromiograma, você consegue ver, até se conseguir ver se os olhos do paciente, você vê que os olhos se mexem lentamente. Eu tenho 4 estágios nesse sono não REM. Sono não REM é característico por algumas coisas. Manutenção do tônus muscular basal, tem um certo tônus. Tem quietude comportamental, a frequência cardíaca e a respiratória ela é mais regular. A gente mexe nosso corpo ao longo da noite porque é atividade reflexa da medula. Pensa assim, está deitado de lado. Seu braço direito vai ficar a noite inteira pressionado pelo corpo? Não. Ele ficaria sem oxigênio, aí poderia ter problemas. Então, se você está virado de lado, o corpo sente que aquela região está com pouco oxigênio e a medula é sinalizada e ela leva a movimentação de alguns músculos involuntariamente por reflexo que a gente mude a opção do nosso corpo. Produção de hormônios, tá? Nessa fase, testosterona, hormônio de crescimento e hormônio antidiurético, beleza? Sono REM. Na verdade, enquanto o sono não REM é o sono de ondas lentas, esse aqui é o sono do quê? Sono mais rápido. Sono, digamos que o sono de movimentos orbiculares rápidos, tá? Ou a gente fala sono paradoxal. Por quê? Porque os olhos da pessoa se movimentam
se você conseguisse ver, né, os olhos dela se movimentam muito rápido. E se você vê a pessoa que está no sono REM, no eletroencefalograma, você vai ver e fala, não, essa pessoa está em vigília. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Por isso que é sono paradoxal. Porque na hora que você vê no exame, parece que a pessoa está acordada. Olha, interessante. O que é mais característico nesse sono? A atonia muscular, tá? O músculo está mais... Digamos que a pessoa não tem aquele tônus muscular, aquela força muscular, estaria mais mole, entre aspas. Poucos abalos musculares. E o movimento rápido dos olhos, tá? Isso é o característico. A frequência cardíaca respiratória, ela fica bem mais regular. Pode ocorrer também ereção peniana, ok? E acredita-se que o sonho principalmente aconteça nessa parte do sono REM, tá? É o que já tem de estudo, tá? Que até o nosso próprio professor Katsumasa Hoshino falava. Que a maior parte dos sonhos ocorre nessa etapa, sono REM. É importante o sono REM porque a gente acredita que ele seja importante para consolidar a memória, tá? O sono é importante para isso. E já tem estudos mostrando que pessoas privadas de sono REM, especificamente, eu vejo isso pelo eletroencefalograma, elas têm uma dificuldade de memorização. Sonhos, pessoal, fica uma coisa aberta. Mas é que durante os sonhos tem um bombardeio de sinapses, tá? Bombardeio de sinapses. E que a pessoa ela tem uma consolidação melhor da memória durante os sonhos. O nosso professor falava, Hoshino, que o sonho era assim: você pegava as memórias, as suas experiências ao longo do dia, ao longo de um tempo, jogasse no liquidificador, misturasse e pegasse um copo. O sonho é aquilo, o sonho não é real, é uma mistura da realidade, de várias experiências, por isso que não tem sentido nenhum. Olha aqui o teste, né, de encefalograma. A pessoa está acordada. Olha aqui, as ondas, elas têm uma amplitude baixa e têm maior frequência, ou seja, num determinado tempo eu tenho várias ondinhas. Aqui o eletroculograma e o eletromiograma. Quando a pessoa ela começa a dormir, eu tenho vários... Aqui, sono de ondas lentas. Tem estágio 1, 2 e 3. Quanto mais profundo esse sono, quanto mais eu avanço no estágio, olha aqui, as ondas elas têm uma amplitude maior. E o que acontece também? Em determinado tempo eu tenho menos ondas, a frequência diminui. Bem diferente daqui, por exemplo. Mas olha aqui, no sono paradoxal, no sono REM. Você consegue ver a diferença daqui pra cá? Pouca, né, gente? Se você ver o teste aqui do eletroculograma, do eletroencefalograma, você fala, pô, a pessoa tá acordada. Mas não, ela tá dormindo. Por isso, dá aquele bug na sua cabeça, entendeu? Isso que é interessante entender. Agora, isso aqui é um hipnograma. Vamos tentar entender? Bom, aqui a pessoa está em alerta, aí ela começa a dormir. Tudo isso aqui, então, são os estágios não REM. Então, o que acontece? A pessoa dorme, vai avançando no estágio de sono, e aqui, digamos que o 3 e o 4, a gente fala que são sonos profundos, tá? Que ela tá dormindo, por exemplo, estágio 1 e 2, sabe quando você tá dormindo, mas qualquer coisa te acorda? É um sono mais leve. O estágio 3 e 4, eles são mais profundos, é mais duro acordar. Aí o que acontece? Tá no estágio 4. Aí o que acontece? O sono vai se superficializando, aí você tem o sono REM, tá? O sono REM é semelhante à vigília. Seu sono REM, aí o que acontece? A pessoa vai novamente aprofundando o sono. Aí volta novamente pro sono REM. Vamos dividir aqui o sono, um sono de 8 horas. Na primeira etapa da noite, eu tenho maior prevalência de sono REM. Aliás, perdão, sono não REM. Olha aqui o sono REM, é bem curtinho. Isso aqui de sono não REM, sono REM, perdão, e tudo isso aqui de sono não REM. Olha só, à medida que a noite vai passando, depois de 4 horas, olha aqui, eu tenho períodos de sono REM maior e períodos de sono não REM menores, tá? Olha aqui a diferença, ó. Então, o que é importante vocês entenderem aqui? O período de sono REM, ele se torna-se maior na segunda metade da noite. E o sono não REM, ele vai diminuindo.
E na primeira etapa da noite, eu tenho uma prevalência maior de sono não REM. Porque aqui o corpo já está preparando para se despertar, beleza? Portanto, nós podemos ver, nós temos mais ou menos em média de 5 ciclos de noite por 5 ciclos de sono por noite, beleza? Isso aqui é um hipnograma, pessoal, é a mesma coisa. Nós vemos aqui, por exemplo, nas 4 primeiras horas de sono, eu tenho uma prevalência maior de sono não REM. Pensa aqui, ó, o que é sono REM é azul. O que é sono não REM é preto. Beleza? Olha aqui. O que tem de azul no começo da noite? Agora tá aumentando. Ou seja, na segunda metade da noite, eu aumentei o período de sono não REM. Sono REM, perdão. Eu aumentei o período de sono REM. E o período de sono não REM diminui. Aqui, por exemplo, aqui a pessoa, provavelmente ela acordou. Tá? Pode estar acordado. Isso acontece. Só para terminar, cronotipos. Não tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca para acordar de manhã. De manhã tá mal-humorada ou não consegue acordar por nada, ir para trabalhar é uma tortura ou até para estudar. São cronotipos, tá? E pessoas também são melhores, muito melhores de manhã e quando chega à noite ela fica preguiçosa, fica cansada, não rende. São cronotipos, são perfis, tá? Não é muito objetivo da aula, mas são perfis de vigília, tá? De ciclo sono-vigília. A maior parte da população é intermediária, ou seja, é neutra. Tanto faz, tá? De manhã ou noite. Tem preferência? Tem, mas só que assim, a eficácia, o comportamento não muda. E poucos são vespertinos e matutinos, tá? Tem vários graus de cronotipos, na verdade. Foi descoberto que tem uma variação de temperatura. Isso ocorre também, provavelmente, por uma mudança no ciclo de temperatura dessas pessoas, tá? Mas isso não é o objetivo da aula. Matutino, então, tem preferência por acordar nas primeiras horas da manhã e encontram dificuldades em manterem-se acordados, além do seu horário habitual de dormir. E os vespertinos preferem horas tardias de ir à cama e acordar especialmente nos finais de semana. Então, ó, eles apresentam menor tempo de sono durante a semana, tá? Principalmente porque trabalha, tá? E tentam compensar horas no final de semana. Quem não conhece vários colegas que trabalha durante a semana, estuda e durante o final de semana a pessoa dorme 10 horas, 11 horas, até 14 horas. Por quê? Porque podem ser vespertinos, elas preferem horas mais tardias, preferem tarde, noite, e ela odeia amanhã. E os matutinos, eles adoram, estão dispostos, muito melhores de manhã. Tem um teste aqui que depois eu mando pra você, pessoal. E é isso. Queria agradecer a participação de todos da aula. E é isso aí, galera. Um abraço. Falou!